Olá, o Momento Brasil de hoje vai falar das missões dentro da campanha da fraternidade. A igreja quer um encontro maior com toda a sociedade. Quem nos fala sobre este assunto é Dom Sérgio Braschi. Acompanhe. Dom Sérgio, esse tempo da quaresma é um tempo forte para os missionários. É um tempo importantíssimo, sobretudo nesta campanha da fraternidade desse ano, né? Que nós vemos 50 anos do Concílio Vaticano II, a igreja e sociedade. Então, o missionário está mergulhado aí dentro da sociedade, a serviço do Evangelho, dos sinais do Reino de Deus. A gente percebe que essa campanha da fraternidade ela é ótima no sentido de que cada setor, cada parte, cada agente pastoral pode estar contribuindo para de uma maneira. No caso dos missionários, é trabalhar tudo aquilo que a igreja pede da fraternidade dentro das missões e em outros lugares, junto de outros povos. Nós temos a missão em muitos sentidos. Uma é essa missão além fronteiras que você se referia, que é a presença de missionários e missionárias nossos do Brasil em outros países. Isso está crescendo bastante. Nós temos um envio, vários regionais da CNBB ou algumas dioceses até têm os seus missionários fora, em outros países, e aqui dentro do Brasil também, sobretudo a região amazônica e algumas outras regiões, tem esse intercâmbio de igrejas irmãs. Depois nós temos o aspecto da missionariedade de todos nós, batizados e batizadas que estamos aí, né? E a campanha da fraternidade desse ano, Igreja e Sociedade, justamente coloca, né, que o cristão está dentro da sociedade, ele tem que ser esse fermento no meio da sociedade. Essa dimensão é muito forte com a missão, com a missionariedade. E o Papa Francisco tem insistido tanto, né, uma igreja em saída, uma igreja que não fique fechada dentro dos seus movimentos, dentro das suas paredes paroquiais, digamos, né? Mas que saia. Então essa presença no meio da sociedade é uma presença missionária. Mas é uma igreja também que vem enfrentando dificuldades, Dom Sérgio, porque tantos missionários estão indo para outros países, para outros continentes, e que estão enfrentando um problema, inclusive, do martírio por causa dos extremistas islâmicos e tantos outros problemas que estão surgindo por lá. O número de mártires hoje pela fé, pelo fato de serem cristãos e muitos católicos, né, tem crescido muito, são milhares, né? Não somente a morte, mas também forçados a ser refugiados, a ir para outros países, a ir para outros lugares, saindo só com a roupa do corpo, né? Então tem havido realmente um crescimento, infelizmente, desta falta de respeito pela liberdade religiosa. E nós cristãos, nós católicos, temos sofrido muito em alguns países, na Nigéria, muitas mortes, no Iraque, na Síria, né? E em outras regiões do mundo tem havido fortemente. Mas nem isso amedronta, né, aqueles que se sentem chamados para a missão além fronteiras, que estão partindo. Nós tivemos agora recentemente um envio lá no Paraná, da primeira equipe, um casal, um diácono permanente com a sua esposa, Pedro e Salete, que foram enviados para Guiné-Bissau, na África, e assim congregações religiosas enviando, leigos, jovens, partindo para a missão além fronteiras. O senhor começou a dizer, mas tem algum relato, alguma história, algum fato de padres, de leigos que estão no exterior, que podem contar dessas dificuldades que estão enfrentando lá, mas que mesmo assim não perdem a fé? O senhor tem alguma história para contar para a gente sobre isso, Dom Sérgio? Bem, em primeiro lugar, o fato desses envios missionários, né? A gente volta e meia está fazendo o envio de missionários, seja religiosos ou religiosas, seja leigos, jovens, casais que estão partindo. E as pessoas, quando ouvem dizer que tal pessoa está indo lá para a África, por exemplo, região onde tem o problema do ebola, na África Ocidental, perguntam, mas vocês têm coragem de ir lá, é perigoso, ou lá, país muçulmano, etc., né? Então, é mais nesse sentido que eu me referia, que isso não impede. A pessoa se sente chamada e vai, sabe que vai correr risco, mas risco a gente corre em qualquer lugar. Então, por isso, a pessoa tem essa coragem e sente-se chamado, né? Dentro aqui do nosso Brasil, o senhor usou um termo atrás, da palavra Amazônia, não é? Muitos missionários continuam indo para lá, para a Amazônia, para fazer um trabalho todo com a igreja, mas também um trabalho junto da sociedade local, porque são
tantas coisas que acontecem nesse meio, e esses missionários são importantes. É aí que a campanha da fraternidade também vai acontecendo, Dom Sérgio. Exatamente. 50 anos atrás, o Concílio Ecumênico Vaticano II deu uma guinada muito grande na atitude da igreja perante a sociedade. Por isso essa campanha, Igreja e Sociedade, Fraternidade, Igreja e Sociedade, o relacionamento, né? Qual é a atitude da igreja perante o mundo, perante a sociedade, e o concílio pedia que a igreja não ficasse naquela atitude anterior, muito fortemente de julgamento, de retranca, digamos assim, né? Ou enclausurada dentro dos seus muros, mas que ela realmente fosse cada vez mais o sal da terra, fermento da massa. E então o concílio trouxe essa abertura. Hoje nós vemos no nosso Brasil, em vários países, o crescimento de uma mentalidade laicista, né? Seja por parte dos governos ou da sociedade em geral, que às vezes combate a igreja, às vezes é um laicismo até militante, né? Contra a fé, não só contra a Igreja Católica, mas contra a religião em geral. No entanto, a igreja é extremamente benéfica, né, para a sociedade. Ela traz alerta dos valores, ela continuamente trabalha nas periferias, cuidando das pessoas que mais sofrem, das pessoas que estão sendo descuidadas, inclusive pelos governos, esquecidas, né? Seja idosos, seja enfermos, seja a criança, muitas vezes abandonada, e a igreja está presente. Papa Francisco, nesse ano da vida consagrada, escrevendo a grande mensagem para os consagrados e consagradas, ele relatava e exaltava muito a presença, sobretudo, da religiosa, né, de congregações femininas que estão nesses países, ou nessas regiões, no caso do Brasil, da América Latina, regiões assim onde há realmente todo um desconforto, uma renúncia a toda a mordomia da vida moderna para a pessoa estar lá a serviço. Isso é muito bonito, isso é a missão. Outro assunto importante que o Momento Brasil vem falando neste mês é a falta de água em alguns estados brasileiros. Dom Sérgio lembra que a CNBB já promoveu uma campanha da fraternidade falando sobre isto. Nós já tivemos campanha da fraternidade sobre a água, né, especificamente, mas isso faz parte do dia a dia de tantas populações no nosso Brasil. São fenômenos do aquecimento global, fenômenos de mudanças climáticas muito sérias, e a igreja está aí. A igreja e a sociedade é isso. Nós estamos aí no meio dessa situação, o cristão, a cristã está aí, discípulo missionário de Jesus, vivendo essas mesmas situações e deve dar exemplo de cuidado com o uso da água, de cuidado com o respeito à ecologia do planeta, né? Para que nós não tenhamos cada vez mais dificuldades nesse sentido. Igreja e Sociedade nos convida nesta campanha da fraternidade a ter a mesma atitude do Papa Francisco, né? Eu vim para servir. Tão bonito o cartaz da campanha da fraternidade, mostrando o Papa Francisco na cerimônia do lava-pés, lavando os pés, parece-me, de um presidiário, de uma pessoa em recuperação, e isso nos ensina, de fato, a nós estarmos tendo essa atitude de serviço perante o mundo. Quando nós falamos de serviço, nós estamos falando de sociedade, porque quem serve não serve só os membros da mesma religião, e sim uma sociedade como um todo. Exatamente. Uma abertura é um serviço, né, a todo mundo, ao mundo inteiro, né, a sociedade como tal, cristão a cristã, imitando a atitude de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, servindo a sociedade. Fica aqui um desafio, nessa campanha da fraternidade também, para nós, cristãos e cristãs, estarmos aí nos conselhos paritários, né, nos conselhos que defendem a vida, estarmos aí procurando uma presença, ser esse fermento no meio da sociedade. Não com orgulho, mas sabendo que essa é a nossa missão. Ou seja, eu queria uma dica, queria uma maneira que o senhor possa ajudar os missionários que estão espalhados pelo Brasil
para que eles façam essa campanha da fraternidade acontecer. E quando eu digo missionários, é aquele que está dentro de casa e que pode ir lá no vizinho, que pode ir lá dentro da família, que pode ir lá no trabalho, quer dizer, porque no fundo, todos nós somos missionários. O que fazer para que essa campanha da fraternidade, nesse tempo de quaresma, continue cada vez mais ativa? As dicas são essas que nós colocamos, essa atitude, né, de serviço. Jesus disse que no meio da comunidade dos seus discípulos, entre vós, não será como acontece muitas vezes no mundo, né? Onde há o orgulho, a prepotência, tirar o tapete do outro e prejudicar o ambiente. No manual da campanha da fraternidade, fica aqui um convite, sempre nós temos o método ver, julgar e agir. Então a última parte é muito bonita porque ela faz uma fundamentação e dá dicas, sugestões concretas, gestos concretos, né? Atitudes concretas. Então é muito sugestões para ações concretas. Então aqui, por exemplo, a superação da violência e construção da paz. Sugestões para ações. Conselhos paritários, que eu me referia, né? Participação social. Sugestões para ações concretas. Reforma política. Sugestões concretas. Uma sugestão concreta é você assinar, né, a campanha aí pela reforma política, né? Nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas, temos 600 mil. É um gesto concreto agora da campanha da fraternidade, se informar aí e botar o seu nome lá. Nós precisamos mudar, sobretudo, a questão do financiamento de campanha por grandes empresas, está aí o Lava Jato, tudo isso, né? Nós precisamos ajudar o nosso país a melhorar, né, uma reforma política mínima para que amanhã depois possamos ter uma reforma mais completa. Para isso, só procurar a paróquia mais próxima de casa para poder participar da assinatura, da coleta de assinaturas para a reforma política. Exatamente. Vamos participar, minha gente. Isso aí também é campanha da fraternidade. Isso é muito, muito servir ao nosso Brasil, à nossa sociedade. Só queria uma palavra final do senhor sobre essa campanha. Então a campanha da fraternidade desse ano ela é um pouco diferente. Nós estamos acostumados a campanhas que têm um foco assim bem concreto, né? O idoso, a água, no passado tráfico humano, trabalho escravo. Esse ano igreja e sociedade. Dá a impressão assim que é uma coisa meio genérica, né? Uma campanha que fala da igreja, não, mas é muito concreta. A igreja imersa na sociedade, sal da terra, né? Luz que ilumina as trevas que andam por aí, a desesperança, o desânimo, né? Nosso Brasil vivendo assim um período de uma certa perplexidade, uma certa insegurança, descrença nas instituições, né? Então o cristão não pode ser assim, não pode desanimar. Então que a campanha da fraternidade nos traga de novo esse entusiasmo por ser discípulos missionários de Jesus, servindo a sociedade. Não se esqueça, todos nós somos missionários. Divulgue a campanha da fraternidade para todos que você encontrar. Quer rever esse programa? Entre no nosso portal rs21.com.br e compartilhe com seus amigos. Até a semana que vem. Tchau.